Arro, energias positivas para você, começando mais um capítulo do nosso universo. Como pode melhorar infinitas possibilidades? A hora de você expandir a consciência aqui na rede SPTV. Toda quarta-feira, às 19h20, esse horário para você expandir a sua consciência. Hoje o papo vai ser maravilhoso. Estou com a minha amiga aqui, Fernanda Rodrigues. E aí, Fernanda, tudo bem? Oi, Thiago, tudo ótimo. Um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Vamos expandir um pouco mais a consciência, né, com esse papo gostoso de hoje. Bom demais. Hoje eu vou falar sobre Theta Healing, ayahuasca, terapia vibracional e outras coisitas a mais aí também, a Roda da Plenitude, que é o trabalho que a minha amiga Fernanda faz. E antes de começar, eu convido você a ser um dos nossos colaboradores. Tem um QR Code aqui no cantinho aqui da sua tela, clica aí, faça a contribuição. Eu optei e pegar o universo para apoiar a gente. Você faz parte desse universo, apoia a gente. Não tem patrocinador, você é o nosso colaborador. Então vem para cá que o papo é muito bacana. Ô, Fernando, primeira coisa, eu vi no teu Instagram, fiquei curioso. Você falou que é arcturiana. Que é os arcturianos? E outra coisa, como é que você descobriu que é arcturiano? Vai que alguém está nos assistindo aqui, né? Fala assim, eu vou me identificar, eu sou um arcturiano. Sim. Bom, os arcturianos entraram na minha vida quando eu comecei nessa jornada de autoconhecimento, né? Os arcturianos são seres que trabalham na quinta dimensão, são seres que já estão num patamar de evolução muito maior que os seres humanos, e nesse momento de transição planetária eles encontram a disposição da humanidade para ajudar nesse processo de tirar os véus do nosso esquecimento, né? Então são seres de alta frequência vibracional que trabalham com tecnologias energéticas que nos fazem relembrar quem somos. Então, na verdade, é uma ferramenta que ela não se limita, é de infinitas possibilidades mesmo. E eles trabalham com geometrias sagradas, né? E eles chegaram na minha vida depois que eu fiz a minha formação de Theta Healing. O Theta Healing abriu, né, os meus horizontes, e aí foi chegando coisa, né? Eu já conhecia as consciências estelares, os pleiadianos, os sirianos, os arcturianos, né, que são essas principais que a gente mais conhece hoje, que tem mais conhecimento aqui nessa dimensão terrena. E foi uma época quando eu saí da casa dos meus pais, eu só parei de assistir TV e comecei a procurar informações fora da caixinha, né? E aí começou a chegar para mim muita informação dessas consciências estelares, isso ali por volta de 2015, mais ou menos. E fiquei com isso, né? Para mim, as verdades absolutas, elas nunca se encaixaram muito bem. E aí, tive o primeiro acesso desses saberes nesse momento. E aí, logo então, comecei a consagrar ayahuasca. E depois que eu comecei com as minhas formações como terapeuta, chegou então, né, de forma muito aleatória para mim, esse curso, né, do sistema arcturiano de cura multidimensional, que na verdade é uma mesa radiônica, onde nós temos ali um grupo de geometrias sagradas. São 4 níveis de geometrias sagradas e cada nível trabalha uma dimensão específica dessa nossa dimensão multidimensional, né, do ser humano, que trabalha o corpo físico, o mental, o emocional e o espiritual. Por isso multidimensional, porque trabalha a integralidade do ser. E aí me chamou muita atenção, foi uma formação que eu fiz com a galera lá de Florianópolis. E aí depois que eu fiz essa formação, eu comecei a atender, né? Na verdade, todas as ferramentas que hoje eu trabalho, eu só comecei porque eu queria ser terapeuta de mim mesma, né? E aí, diante de várias travas que eu percebia que eu tinha, travas emocionais e até muitos bloqueios inconscientes, eu sabia que existiam resistências, mas não sabia exatamente que barreiras eram essas, né? Então, eu fui trabalhando em mim até o ponto de me sentir preparada e perceber que eu tinha uma habilidade, uma capacidade de ser uma facilitadora de expansão de consciência de outras pessoas, né? Que bacana. Então, os arcturianos estão à disposição. Quem quiser, é só chegar. Como é que eles se comunicam, né? Telepaticamente.
Então, no universo quântico, nós já sabemos que tudo é movido pela intenção, né? Então, os trabalhos com a mesa arcturiana são feitos a partir de uma intenção específica. Então, eu estou com um problema referente à autoestima, um problema referente a uma questão familiar, profissional, enfim, não existe limitação. Então, a gente traz essa intenção para a mesa, né? Os atendimentos são feitos todos online, né? Por ser uma terapia vibracional, não existe barreira. Então, como é que a gente se conecta e como é que esse atendimento é feito mesmo à distância, né? Porque são feito envio de energias. Então, por meio da radiestesia, a gente faz o mapeamento do campo para saber quais as disfunções que a pessoa tem ali, referente àquela intenção, aquele tema que ela traz para a mesa, né? Se não tem uma intenção específica, se a pessoa quer fazer, por exemplo, um detox energético, né? Eu gosto muito assim, tem gente que... O divórcio, fala que tem um divórcio também, né? O divórcio energético. O divórcio energético, ele na verdade pode ser feito por várias ferramentas, né? O Theta Healing, as mesas. Então, assim, na verdade, o detox energético eu falo que é para aquela pessoa que sente que a vida tá travada, mas não sabe de onde que é. E aí a gente fala, tá não, pesada, bora fazer uma... Né? No Axis tem o leve e o pesado, né? O leve e o pesado, exatamente. Então, assim, sente que tá, assim, o termo, né? O termo urucubaca, né? Aquela coisa impregnada, que na verdade são energias, tudo é energia, né? Então, eu recomendo. Tem gente que chega e fala, olha, eu preciso de ajuda, mas não sabe muito bem o que é, minha vida tá travada. Não, vamos fazer um detox energético, para limpar tudo que não é da pessoa e ficar só com o que é dela, né? E aí, por meio do testemunho, que a gente chama, né? Nas ferramentas vibracionais, principalmente nas radiestésicas, o testemunho é o que conecta a pessoa à mesa. Então, é o nome completo da pessoa, a data de nascimento e o endereço onde a pessoa estará no momento que aquela ativação é feita, né? E aí, uma vez que eu mapeio quais são as ferramentas, quais são as geometrias, cada geometria trabalha dimensões infinitas. Então, é um tratamento personalizado e aí é feita a mantração, né? Cada geometria tem um nome, um mantra, e essa mantração é feita. Normalmente eu gravo tudo isso e mando tudo pelo WhatsApp. E é específica para cada pessoa? Específica para cada pessoa? Sim, porque cada nível são 7 geometrias, né? Então, no total, são 4 níveis. Então, tem gente, quando a pessoa está com energias tensas, né? Vamos dizer assim, energias negativas muito fortes, às vezes já aconteceu de sair em todos os níveis, né? Então, eu falo que é personalizado porque é isso. Tem pessoas que saem só duas geometrias do primeiro nível, aí todas, e aí os níveis também eu consigo identificar qual é o maior o grau de disfunção energética, né? Porque o nível 1 trabalha o nível mais físico, o nível 2 mais o espiritual, aí o nível 3 o mental e o nível 4 o emocional, né? Fernanda, a gente tá falando de vibração, né? Sim. Como é que a pessoa que está nos assistindo aí pode aumentar a sua vibração? Ótimo. Primeira coisa, expansão de consciência, né? Vivemos num mundo de polaridades, né? Positivo e negativo. E muito boa essa sua pergunta, porque foi exatamente nessa busca que eu cheguei em todas essas ferramentas que hoje eu trabalho. Nós não temos como ir contra as energias negativas, né? As duas energias, elas coexistem no mesmo espaço. Mas com a forma maior de nos blindarmos é mantermos nossa vibração elevada, né? Eu não sou adepta da positividade tóxica, até porque somos seres humanos e a vida ela é repleta de altos e baixos. Então, é viver, né? Isso é viver, né? Exatamente. Então, é um pouco de um estilo de vida mesmo, de estar num estado de presença constante. E aí as medicinas, né? As medicinas da floresta, elas trazem muito esse reset do sistema para que a gente esteja numa consciência mais no presente. E observar atos, pensamentos, atitudes. Os pensamentos, eles vêm. Pensamentos bons e muitos pensamentos ruins também, porque como somos seres, todos nós temos em algum nível alguma mediunidade, né? Então, quando nós estamos por algum desafio da vida com raiva, tristeza, isso abaixa a nossa frequência e aí a gente
né, por semelhança de frequência, acaba entrando em contato com essas outras vibrações. vibrações. Que a gente pode até sentir a tristeza ou sentir a energia negativa, não pode permanecer, né? O negócio falou, porque a vida é altos e baixos, né? Às vezes você tem um resultado esperado e não é alcançado, ou às vezes acontece certas coisas que, não, né, que você queria sair de forma diferente, né? E a gente tem que degustar isso e seguir, né? Aprender, né? A gente fala muito no ar sobre isso, né? O experienciar, aprender o que eu posso aprender com isso, para poder potencializar ou não cometer esse erro novamente, né? Eu acho que é muito bacana a gente compreender isso, né? Com certeza. E aí, respondendo a sua pergunta, como manter a vibração elevada? Limpeza, né? Durante o dia, quantas vezes nós tomamos banho? Eu, pelo menos, tomo um banho quando eu acordo. Sempre que vou sair de casa, eu tomo um banho, né? E quando eu volto da rua, eu tomo outro banho. Então, saindo cedo e voltando tarde, pelo menos 2 banhos eu tomo para me limpar fisicamente, né? Manter ali a higiene do nosso corpo biológico. E a nível multidimensional, quântico, energético, né? Qual foi a última vez que as pessoas que nos assistem fizeram uma limpeza, né? Um banho energético? Então, a resposta da sua pergunta é se limpando, né? Periodicamente. Eu recomendo que pelo menos uma vez ao mês as pessoas que nos assistem busquem alguma ferramenta que faça sentido para elas, para limpar, né? Porque... E como é que a gente pode fazer esse banho energético? Essa limpeza energética? Por meio dessas ferramentas, né? Tem as medicinas xamânicas, que também é uma forma de limpeza, porque o que é energia? Vibração, né? Então, tudo começa pelo sentimento, né? Pensamento, sentimento, é tudo muito interligado. Então, se nós estamos pensando muita coisa negativa, num momento de muita preocupação, ou de muita raiva, né? Ou de muita insatisfação por determinado aspecto da vida, isso vai ativar sentimentos de baixa vibração e isso faz com que você tenha essa sensação de que está patinando na vida, né? Então, para cada pessoa vai fazer... As ferramentas, elas variam. Por isso que existem diversas, né? Tem gente que funciona na barra de axis, tem gente que é o Theta Healing, tem gente que é o xamanismo, tem gente que é o terreiro, né? Tudo isso são como dizer, práticas, saberes ancestrais, né? Então, não tem um certo e um errado. É o que faz sentido para a pessoa. Eu gosto de falar sempre que Deus, ele é tão magnífico que ele se manifesta de diversas formas. Eu falo que o final mesmo, o caminho cada um escolhe, né? Exatamente. E vamos lá, universo, como pode melhorar infinitas possibilidades. Aqui tá no YouTube, nos ajuda. Se inscreva, compartilha, comente, deixa seu comentário aí. Vamos fazer uma contribuição para o universo. Você que tá na Rede SBT TV, muito bem-vindo. Toda segunda-feira, das 19h20, essa hora de expandir a consciência aqui no universo. Como pode melhorar? Lembrando que tem aqui o nosso QR Code aí, aponta, faça sua colaboração, venha ser parceiro do universo, como pode melhorar. Ô, Fernando, teve um momento que você falou sobre as medicinas da floresta, né? Como é que foi para ti a questão da ayahuasca? Como é que foi essa experiência? Bem, o que te levou também a experienciar isso, né? A ayahuasca entrou na minha vida num momento de extrema desconexão, né? O despertar espiritual, né, que está tão em moda, né? Na verdade, eu acho que é o momento dessa transição planetária. Estamos no momento de nos lembrar quem somos. E tudo começa pela dor, pelo desconforto, né? De não se encaixar, não saber exatamente para onde vir, assim, para onde ir, né? Para que direção ir. Eu, desde que me entendo por gente, eu lembro eu criancinha e eu me questionava, né? Da onde eu olhava para o céu, eu sempre gostei muito de olhar para o céu. E eu olhava para o céu e eu perguntava assim, da onde que eu vim, né? Para mim não fazia o menor sentido as verdades que chegavam até mim, né? Eu comecei dentro da tradição católica, né? E assim, respeito muito, faz muito sentido, porque hoje eu tenho uma prática universalista, mas algumas verdades, elas não encaixavam. Então eu perguntava de onde eu vim, para onde eu vou e, acima de tudo, quem eu sou, né? E de 2015 para 2016 eu entrei num colapso, né? Numa fase que eu estava ali saindo na juventude, né? Saindo da adolescência, entrando para a fase de jovem, né? E as relações de amizade, aquela coisa de muito conflito, eu não conseguia me encaixar em nenhum grupo, né? A minha tribo, assim, quem era a minha tribo? Não sabia quem era a minha tribo. E aí um amigo meu
na UI, inclusive, me fez... Nessa época a gente era muito próximo, mas ele me fez o convite, né? Eu compartilhei um pouco desse vazio existencial que eu estava sentindo naquele momento. E aí ele falou assim, olha, tem um lugar que eu frequento, que é de confiança, que talvez te ajude, né? E aí eu fui conhecer o Sal da Ayahuasca, que fica ali para depois da Cidade Atlética, aqui, ali em Águas Lindas, né? Nas proximidades de Brasília. E eu sempre gostei de tudo que é muito diferente, né? Dizer que não tem medo, claro que sim, né? Mas o medo sempre foi um combustível para mim. Então, uma medicina chegou para mim nesse momento de que eu estava buscando respostas. Eu acho que tenho certeza, o incômodo desse vazio existencial era tão grande que eu me joguei. E foi um renascimento, né? Foi assim, tanto é que levei uma peia, como diz, né? Porque a gente tem tanta bagagem. É bom demais, né? A peia é uma maravilha. Eu falo, gente, é amor, né? Verdade. A medicina, é aprendizado, ela... né? É aprendizado. E foi aí, em 2016, eu iniciei essa jornada e foi uma coisa assim que eu me sentia tão bem que eu ia... De 15 em 15 dias eu estava indo. Fiquei acho que uns 3 meses em todo. De 15 em 15 dias eu estava indo. Era um lugar... ainda, porque esse lugar ainda existe, o Céu da Ayahuasca. Eles têm perfil no Instagram e tudo mais. E o mestre Roberto, que foi o idealizador desse espaço, me acolheu de uma forma muito amorosa. E assim, é uma comunidade, né? E lá eu consegui ter os primeiros acessos do que é o amor incondicional, né? Eu me senti pela primeira vez amada por uma força cósmica que eu não sabia descrever o que era, mas que eu acessei por meio da medicina. O que seria esse amor incondicional para você? O amor incondicional para mim é a força que une todos nós, né? Tem uma expressão assim, todos somos um, né? Quando nós acessamos de fato essa frequência vibracional, não existe disputa, não existe raiva, não existe bom ou mal, simplesmente existe, né? Como a consciência do Access traz tudo um interessante ponto de vista, né? Então, o amor incondicional é a linha do meio entre a polaridade, eu costumo dizer, né? É a ponte de equilíbrio que nos traz a centralidade para a vida, né? E o amor incondicional traz a consciência do respeito, de que todos somos importantes. Não julgamento, né? O não julgamento, embora nós saibamos, porque é da condição humana também, é quase que instintivo, né? O julgamento, mas nesse estado de presença, uma vez que conseguimos estar atentos e doutrinar essa consciência presente todos os dias, a todo momento, nós conseguimos perceber rapidamente quando estamos numa frequência de julgamento e logo a gente volta. Porque a mente altera a vibração, né? Altera a vibração, né? Desliga o piloto automático, porque a mente mente, né? Eu adoro essa frase e ela é muito verdadeira. Então, quando... Eu, pelo menos, é como eu faço, né? Eu posso falar do meu espaço, meu lugar interessante de fala, ponto de vista, né? O meu lugar de fala é das minhas experiências. Então, eu, muito atenta sempre que percebo, volto, dou o comando de cancelamento. E em cima daquele pensamento de julgamento, eu já dou um comando de harmonização, né? E busco sempre, né? Obviamente que eu sou um ser humano, gente. Então, né? É um processo. É um processo. Então, obviamente, mesmo como terapeuta, com todas essas ferramentas, há momentos que eu saio mesmo, né? Do meu estado de presença e essas emoções vêm, mas obviamente por ter acesso a todas essas ferramentas é muito mais fácil, né? Você falou no momento da sua fala que você buscou a ayahuasca para obter respostas, né? Tu já obteve essas respostas? Sempre. Sempre. Fala algumas delas aí pra gente. Bom, as respostas que a medicina me trouxe, as principais que eu posso dizer significativas, foi com relação aos questionamentos, né? Eu sempre tive na minha vida uma crença de rejeição, né? Da minha própria família. Eu não me sentia pertencente à minha família, né? Sempre é que assim, sabe o patinho feio? Porque eu sempre tive essa coisa muito esotérica, né? Então, minha família é sempre muito religiosa. E a ayahuasca me trouxe o entendimento do porquê que eu sou assim,
né? E de que forma que essa força que eu carrego pode ser instrumento para que eu ajude outras pessoas que, assim como eu, também se sentem um patinho feio, né, na vida. E a medicina me trouxe, então, as respostas, né, dessa centelha divina que habita em mim. E eu acho que a grande contribuição da medicina foi de fortalecer a minha autoestima, né, de sair do lugar de comparação, né, porque quando a gente se compara com o outro, a gente já se desconectou. Porque a gente não é o outro, né? A Barra de Axis tem um lema que é empoderando as pessoas saberem que sabem, né? Que é o seguinte, é você sair da caixa, você não precisa se enquadrar. Igual você talvez se viu ali, pô, minha família tem esse perfil religioso, mas eu gosto de coisa esotérica. E aí você fica, vou me encaixar aqui ou vou ser quem eu sou de verdade, né? Sim. E aí quando você descobre que você pode ser e você veio pra ser você, flui. Né? Porque você não está importando o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar, porque são os interessantes pontos de vista de cada um, né? Eu percebo muito que as pessoas querem se encaixar e elas não são encaixáveis, né? Porque vai ter que poldar, vai ter que cortar, e você não fica, é o que a gente fala do leve e pesado, fica pesado para você, porque você não é quem você veio para ser. Exatamente. E assim, uma coisa que eu gosto, acho que é uma contribuição para esse momento de agora, é de trazer leveza para as pessoas, né? Porque esse é um padrão inconsciente que o tempo crença, todo né? estimulado pelas mídias, pelos contextos sociais. Então a gente busca se encaixar porque foi nos ensinado em algum momento da vida, e a grande parte dela é na infância, que para você ser aceito você precisa ser igual. Aprovação, né? Aprovação, né? Então assim, para você ser aceito num grupo, você precisa ter uma identidade parecida com aquele grupo, né? A tribo, né? A tribo, né? E na verdade, quanto mais... Não, porque tá falando que eu lembrei agora, desculpa te cortar. Não, fica tranquilo. Que eu fiz as tatuagens, né? Eu sou da pegada xamânica, né? E eu não tenho tatuagem. Né? E às vezes eu chego nos lugares, cara, você não tem tatuagem? Não, eu nunca senti vontade até o momento de fazer, né? Um dia, quem sabe, né? Mas até agora, porque isso não quer dizer nada, né? Mas você vê como é que a gente rotula, né? Rotula. Porque tem, não tem, ou aquela coisa ou outra, a gente cria um padrão, e é ruim esse padrão, porque às vezes nos limita, deixa poder experienciar. Foi bom você falar das tatuagens, porque na época, quando eu comecei a fazer, era uma forma de rebeldia, né? De eu dizer assim, olha... Contra o sistema. Meu corpo, minhas regras, né? E tanto é que a primeira tatuagem que eu fiz é uma frase que faz muito sentido para mim, assim, que temos que nos tornar a mudança que queremos ver, né? Que foi uma consciência que chegou para mim quando eu percebi que, na verdade, eu não mudo ninguém, né? Na verdade, quando eu me transformo, todas as realidades em que eu estou inserida se transformam também, né? Então, e aí começou, né? Hoje eu utilizo a tatuagem, para mim, é uma expressão de arte, né? E é modinha, né? É interessante falar porque muitas vezes fala assim, nossa, mas assim, essa galera se contradiz, né? Não tem que seguir a padrão, mas de certa forma, a gente tem que ser o que a gente quer. Se tem algum padrão que faz sentido para você, se joga. A gente fala no Axis, você falou uma palavra legal, que a gente fala da contribuição. Se vai ser contribuição para você, ok, tudo bem, igual para você. Você escrever uma frase que você vai olhar, vai lembrar, vai reverberar, fala, pô, peraí, isso é legal. E agora o que eu, Thiago, penso ou outra pessoa pensa é problema deles, né? Que é os interessantes pontos de vista que a gente fala, né? É focar em você em plenitude, né? É muito legal você ter falado isso, porque aí, como as coisas, a gente nesse nosso papo a gente vai e volta, ping-pong, né? Outra contribuição que a medicina trouxe para mim foi de me desamarrar da preocupação do que os outros pensam. Inclusive, se eu estou aqui hoje, é exatamente porque eu passei por esse processo, né? E quantas pessoas não deixam de fazer, de agir nas suas vidas, porque o pai, a mãe, a família, o companheiro, enfim, a sociedade de alguma forma vai julgar. Gente, se você faz ou não, você vai ser julgado, né? Sabe o que você falou? É interessante. Eu estava um dia na rádio, mandar um abraço da Ativa FM, faço programa de rádio também. Também sou síndico profissional. E aí um dia eu estava falando com uma pessoa sobre isso, né? Eu falei, cara, por que você está preocupado? Por que você acha que outra pessoa está falando de você? Nem sabe, a gente não sabe, a gente não domina isso. Por que eu vou achar que alguém está falando da minha pessoa? Ela tem N coisas para fazer. Tipo, você entendeu? Sobre isso, que veio muito para trazer de contribuição,
que são crenças, né? E aí é onde a gente entra em outra ferramenta que eu trabalho, que é o Theta Healing, né? E dentro tirar esses véus todos, né? Eu descobri esse sistema de crenças, que era o que criava a maior parte das barreiras. Criava não, ainda cria, porque na medida que eu vou me deparando com alguns processos da minha vida que eu percebo, aí eu vou lá e eu trabalho, né? É um trabalho constante. Contínuo, né? É contínuo. Então, o sistema de crença faz com que a gente acredite que a validação do outro tem algum valor para nós, né? E aonde que está isso, né? E aí essas ferramentas de expansão de consciência nos traz as respostas, né? Então, para vocês que estão nos assistindo, se você se identifica, né, em algum momento da sua trajetória da sua vida com essas amarras mentais inconscientes, procure investigar, porque a parte mais maravilhosa do universo, como pode melhorar, né? É que tem solução. Está dentro de você, né? Você ativar isso. A gente é o autor principal da nossa vida, não existe. E assim, o que você falou, para a gente do Axis não existe certo e errado. Existe a experiência, vamos experienciar, vamos vivenciar, vamos deixar nos permitir. E assim, você que está no controle, não é o outro, não é o Instagram, não é outra pessoa que fala, é você. E o outro também não está errado, porque ele tem um ponto de vista dele, né? É porque às vezes a gente cria esse julgamento a partir da nossa experiência. Sim. E a gente não para ouvir e perceber, entender, compreender como é que funciona aquilo, né? Já cria um julgamento. Por isso que o julgamento é limitante. Porque ele não deixa você experienciar. Sim. Você aprender, se conhecer, se aprofundar, né? Aí dentro das medicinas tem também a medicina do cacau, que você também é guardião do cacau, né? Fala um pouquinho dessa medicina do cacau, que também está muito em moda ultimamente, né? Na verdade, todas essas medicinas, elas sempre existiram. Exatamente. Né? E a gente está num momento de resgate, né? A medicina do cacau é uma medicina do amor. A medicina que nos traz esse acesso de um aconchego, né? Desse colo de mãe, só que dentro de nós. É uma medicina que trabalha o chakra cardíaco, né? E que, uma vez que a gente consagra, né? Faz o consumo dessa medicina, ela ativa hormônios de bem-estar no nosso serotonina, né? E outros hormônios que fazem com que a gente desarme, né? Então é uma medicina que é utilizada, não tem miração, era totalmente diferente da ayahuasca, que traz para você a ayahuasca é endógena, né? Então ela para dentro. E aí você consegue, inclusive, por meio no processo da ayahuasca, fazer projeções, né? Acessar outras dimensões. No caso do cacau, você acessa de uma forma muito mais sutil e existem várias formas de se trabalhar, né? Porque como ela ativa essas dimensões sensoriais do nosso campo, há terapeutas que trabalham com a medicina do cacau e meditação, há pessoas que trabalham com a dança, né, para ativar. Então, assim, vai depender da intenção de cada terapeuta, né? Eu fiz a formação com a minha mestra, a Lívia Barbosa, que é uma querida, e conheci ela também na ayahuasca, né? Então, assim, a ayahuasca, para mim, ela é o centro que me trouxe, que me conectou. Abriu a consciência. Abriu a consciência e que faz a ponte, porque eu conheço as minhas principais conexões que me fizeram acessar outras ferramentas, sempre era ali, né? Depois do trabalho da medicina, que você tem ali o lanche com... Conversa com... Então, assim, e aí eu conheci a Lívia, que é astróloga e também trabalha com essa medicina, e ela começou a fazer rodas, né, de meditação com a medicina. E aí esse ano passado eu fiquei assim numa série e são sempre temáticas, porque ela também trabalha essa questão dos trânsitos astrológicos, né, que a astrologia para mim é uma coisa que faz muito sentido para mim. Eu falo sempre, é um Waze. Você sai de casa, você olha o Waze para saber como é que tá o trânsito, para você fugir dos nós. E né? Os povos ancestrais utilizavam bastante isso, né? Exatamente. E aí, conheci por meio dela. E aí, depois que eu já estava, assim, imersa nessa frequência, eu resolvi fazer a formação. Fiz ela nesse ano. Me formei em fevereiro. E agora eu tô com vários projetos que eu tô girando, que vai rodar na Rota da Plenitude, né? Que é um espaço, é um projeto que é para exatamente
disponibilizar todas essas ferramentas de expansão de Nós vamos chegar lá, vamos chegar na roda da plenitude. Vamos chegar lá. Eu entendi, você falou que cada pessoa utiliza uma forma a medicina, né? Qual o seu caminho para isso? É a meditação, é a dança? Como é que você trabalha a medicina do cacau? A medicina do cacau, para mim, é por meio da meditação, né? Eu gosto de associar com o Theta Healing, porque como ela expande o nosso cardíaco, então a gente sai desse campo de julgamento, da culpa, do certo e errado, né? Então ela é uma ferramenta que impulsiona e acelera esse processo de reprogramação associado ao Theta Healing, né? Ela acelera esse processo de reprogramação de crenças, né? Então eu, Fernanda, trabalho dessa forma. Então sempre com temáticas, né? Uma temática específica. Vamos colocar que eu tenho medo de viajar sozinha. Então vamos trabalhar algo com isso. Algo para trabalhar, né? Exatamente. E aí como funciona? Eu trago um conjunto de crenças, e aí é muito divertido isso, porque a gente faz o teste dessas crenças. Primeiro conscientemente aqui, né? E aí a pessoa vai lá e marca, ela lê, e aí é muito interessante porque a grande maioria das pessoas colocam achando, não tenho essa crença, né? E aí o Theta Healing tem essa ferramenta que a gente consegue, por meio do próprio corpo, fazer o teste. Tem o teste muscular que a gente pode fazer, mas eu gosto de fazer o nosso corpo como um pêndulo, a gente trabalha isso. E aí com a medicina do cacau, isso decola. Isso é legal, né? Porque no Axis a gente também faz a calibragem pelo corpo, né? Que a gente pergunta se vai ser contribuição ou não. E de acordo com o corpo responde, né? Que legal. Porque o Axis fala sobre isso, o Axis fala sobre o corpo. É você ouvir o seu corpo. Que o seu corpo é o seu bem mais valioso que tem. Você imagina, sem ele você não vive. Sim. Então por que não ouvir ele? Sim. Por que não perguntar para ele? Que tem consciência também. Corpo, vai ser contribuição fazer esse podcast? Aí tem o leve e pesado. Se ficar leve, se ficar pesado. A mulherada aí, vou sair num encontro com X, com tal pessoa. Pergunta. Sim. Esse encontro vai ser contribuição pra gente? Sim. Porque muitas vezes você está forçando a situação. É onde vem as doenças, onde vem tudo isso. Porque o corpo vai dar sinais que às vezes você está num caminho que não é o melhor para você, para o seu corpo, né? Eu mesmo me espantei quando conheci o Axel. Caraca, eu 38 anos que eu tinha parado de pensar nisso, né? Maravilhoso, né? É fantástico, é uma expansão de consciência e você tem mais assim, discernimento. E aí fica mais leve, porque só faz aquilo que faz sentido para você. Você não faz aquilo que vai contra o que o seu corpo quer. Não, o Access também, para mim, ele é uma ferramenta de reprogramação, né? Libera fluxo. É exatamente libera isso. fluxos, nós que estão ali, né? E você passa a perceber, né? A sentir e perceber as realidades de uma forma diferente. E, na verdade, está tudo aqui, né? Igual eu tô olhando para essa câmera aqui, ela está aqui. Então, o meu ângulo está aqui. Só que existem outras perspectivas aqui, né? Possibilidades. No que eu viro, opa, mas isso aqui estava aqui, né? Então, é uma ferramenta que eu falo... Abre o leque mesmo, né? Abre o leque. Porque a ideia também tá isso, a gente toca o cérebro 32 pontos, que a ideia é isso, né? Baixar essas crenças, né? Você não é reprogramar, é você trazer à tona quem você é de verdade. Porque a gente fica a vida toda, as pessoas nos podando. Tem que ser assim, tem que ser dessa forma, comportamento isso. E aí você nunca se perguntou, quem foi que falou que é isso? Quem falou? Para ter sucesso tem que fazer isso. Será? Não posso ser de outra forma, né? Será que a fórmula do outro é a minha mesma fórmula, E aí você quer encaixar e você não tem como encaixar, você é um ser único, cara. Você veio para brilhar, ser um ser extraordinário, igual eu sempre falo sobre isso, né? Agora você tá falando, e eu sempre tive curiosidade de entender, compreender um pouquinho mais do Theta Healing. Fala para nós do Theta Healing. O que é, como é que funciona. E agora eu vou prestar muita atenção, porque eu sempre tive curiosidade de conhecer um pouquinho mais sobre isso. Bom, eu vou começar antes. Fica à vontade. Jogando uma pergunta, né? Quem nunca se sentiu com uma percepção de que precisa mudar? A clareza de que precisa mudar. Eu sei que eu preciso mudar, mas eu não sei como mudar. O Theta Healing é para essas pessoas. Porque é uma ferramenta que faz você entender qual é a causa raiz daquele bloqueio e os caminhos para ir reprogramando isso. Então, eu vou sempre para o meu trabalho. Vou pegar um exemplo. Eu vou sempre para o meu trabalho e eu pego sempre o mesmo caminho. O Theta Healing, ele faz criar novos caminhos neurais. Então, vamos supor assim, ele permite criar atalhos para você chegar mais rápido em algum objetivo. Então, vamos supor, eu tenho dificuldade de acordar cedo.
um exemplo, né? É possível trabalhar com Theta Healing, descobrir qual é a crença, né, que você que está ancorando ali e reprogramar. Como é que ele funciona? É uma técnica de meditação que foi criada em 1995 pela Vianna Stibal. É uma ferramenta norte-americana e ela foi criada como uma metodologia de meditação que permite que nós acessamos as ondas teta. O nosso cérebro ele funciona conforme ondas cerebrais. Então, agora que a gente está conversando, a gente está na frequência alfa. Perdão, não sei se agora é alfa ou se é beta. Mas estamos numa frequência cerebral. A frequência teta é a frequência do pré-sono. Então, essa meditação, ela te coloca num espaço onde você está acordado e, ao mesmo tempo, sonolento. E é uma frequência que faz você... que te desarma. Então, nesse estado vibracional, frequencial, né, do cérebro, nós conseguimos, por meio de perguntas, sempre perguntas, que é as perguntas norteadoras, eu conduzo primeiro, né, por meio da meditação do Theta Healing, até a pessoa chegar nesse estágio, e aí começa a fazer perguntas de acordo com aquela temática. Toda sessão é temática. Quando é uma questão muito profunda, você precisaria de um conjunto de sessões maiores. Mas eu digo que na primeira sessão a pessoa já consegue sentir uma sensação de liberação e de leveza, porque há destravas inconscientes, né? Então, o primeiro benefício é a sensação de bem-estar, né? E a maior contribuição do Theta Healing é a de mudança de padrões comportamentais inconscientes, né? Então, eu quando fico nervosa sempre grito, um exemplo, né? Mulheres, por exemplo. Mulheres que têm a fama de serem loucas, são, né, nós mulheres, né? Porque a gente está num processo de tanto, historicamente, de tantos abusos, de tantas violências, e aí das diversas formas, né? E a nível ancestral, a gente já traz essas cargas genéticas das nossas ancestrais, né? Então, na hora que a gente está com raiva, a primeira coisa que a gente faz é gritar. Não estou dizendo que todas, mas existe um padrão, né? A gente se estressa e grita. E quando isso chega num processo da sua vida que se torna prejudicial, como é que eu faço para mudar? Porque é inconsciente, é um gatilho. Alguém me irritou, eu vou lá e grito, né? Criança derrubou alguma coisa, a mãe já está num estado de que ela só cuida. Ninguém cuida dessa mãe, né? E aí, simplesmente, quando ela vê, ela grita. E aí, na mesma hora que ela grita, vem o sentimento de culpa. Então, é um emaranhado de emoções, de culpa, com sensação de impotência. Então, o Theta Healing é para esses casos, onde você quer mudar, mas você não sabe qual é o primeiro passo. E o Theta Healing, para mim, chegou na minha vida dessa forma, né? Eu estava com uma série um padrão de procrastinação, né, como eu te falei. Era medo de julgamento das pessoas, medo de arriscar, medo de mudança, mas ao mesmo tempo permanecer naquele lugar era muito angustiante. E aí o universo, muito sabiamente, começou a me trazer e, de repente, de uma forma com facilidade, alegria e glória. A gente fala isso no Axis. Né? Eu utilizo alguns enunciados aclareadores, embora eu não seja terapeuta do Axis, eu já participei de vários workshops, é uma fonte que eu bebo, né? As perguntas, né? As perguntas, né? Então eu utilizo e ensino, assim, eu como terapeuta... Eu acho que tudo se complementa, né? Tudo se complementa. A base é a mesma, né? Expansão de consciência. E um princípio que eu trago para minha vida, porque eu sempre odiei, e aí eu falo assim, né, até um pouco assim, perdão pela expressão da palavra, que não é uma frequência, né, muito elevada, mas sempre me gerou muito incômodo qualquer tipo de terapia que me gerasse dependência, né, que eu me sentisse ali, que assim, só com aquilo dali que eu me sinto bem, e aí eu sempre valorizei, um dos meus valores como terapeuta dentro da Rota da Plenitude é a autonomia. As pessoas, elas precisam ser autônomas no seu processo de manuseio desse estado vibracional, né? E é interessante mandar um abraço pro meu amigo Bartô, ele faz uma cerimônia que é bacana, que é os ancestrais, tá falando sobre isso, né? Eu conheço ele, sim. Porque você se acomoda naquele local, né? Se acomoda naquele local.
Inclusive eu tava mandando um abraço pro amigo Adriano, do Nova Terra. Tive uma cerimônia maravilhosa lá com ele lá. E eu dei carona pra uma pessoa voltando, né? Também é da Barra de acabou, coincidiu, né? E ela comentando pra mim que a experiência dela é que ela tava numa casa e, segundo ela, a consciência veio e falou assim, sai daqui. Ela, pô, mas eu tô gostando daqui, eu faço tal coisa. Eu falei, não, mas já aprendeu o que tinha que aprender. Gira. Então, pra gente poder expandir. Eu achei essa questão de se permitir. Porque também se você tá muito preso a uma coisa só, tem coisa estranha aí, é uma dependência. Uma dependência. E a ideia de expandir a consciência é liberdade. Liberdade. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que deixar se permitir experienciar. Sim. Igual, talvez o cacau faz mais sentido pra você, ok. Às vezes a medicina não faz tanto sentido. O rapé às vezes faz sentido, o cachimbo, ou o tetarrite. Né, ver o que faz sentido para você, mas a partir do pressuposto de você ir lá e se experienciar. Vai ser contribuição? Vai ser. Fez sentido? Pô, é legal, não é? Mas sempre é bom também sair da zona de conforto. Até a gente quer quem tá na terapia, a gente tá na expansão de consciência, porque senão você não vai expandir. Sim. Expandir é isso, é sobre você conhecer novas experiências, né? Sim, se permitir, exatamente. E isso só dá para saber o que faz sentido se você conhecer, né? Eu vou sei lá fazer, né? Ir lá fazer, exatamente. Nesse momento da minha jornada, tudo sempre fez muito sentido para mim. Obviamente que não é possível, né, abraçar o mundo com as pernas, né? Então, eu me reservo o direito de trabalhar naquilo que eu sinto que existe uma fluidez maior. Que pra você faz sentido, que, né? Faz mais sentido, vamos dizer assim. Né? Fazer sentido todas fazem, Fazem, né? Mas exatamente isso. Existem coisas, por exemplo, uma das coisas que faz muito sentido pra mim, que eu não trabalho, é radiestesia. Hoje eu tenho uma terapeuta que é maravilhosa, né? E aí olha que incrível, a terapeuta, ela mora no Rio Grande do Sul, em Canoas. Eu conheci ela num grupo de terapeutas no WhatsApp, e eu tava numa fase assim de sentindo assim, procrastinando, né? Quem nunca procrastinou na vida, né? E eu, como terapeuta, não sou diferente, porque eu sou acima, antes de ser terapeuta, eu sou um ser humano, né? E aí eu conheci, e ela faz trabalhos à distância, né? Então, assim, é uma ferramenta que faz sentido pra mim, mas é isso, a gente, eu hoje tô numa fase que eu me desprendi da crença de que eu preciso saber tudo, né? Existem outros profissionais que também são importantes contribuições, e quando eu abro meu campo, se eu estou à disposição do universo para que pessoas cheguem até mim para eu ajudar, por que eu não vou me colocar disponível para que outros me ajudem? É uma troca. É uma crença que a gente tem, né? Assim, a dificuldade de receber. Esse dia eu estava até com um terapeuta, mandando um abraço para a Tatiana, falando sobre isso, né? Porque a gente tem dificuldade de receber. E não tem problema em receber. É gostoso receber, ao contrário, né? É a sociedade prega que talvez não é tão legal. Assim, receber hoje não é educado, né? Educar sempre cuidar do outro, né? Tá falando caso da mãe, cuidar do filho, cuidar do relacionamento. Mas vamos receber, vamos permitir receber. Até do bem profissional. Tem colegas minhas que são psicólogas, procuram outros psicólogos para se cuidar também, porque são seres humanos, né? Exatamente. E isso tudo é contribuição, né? E é uma reflexão que poucas pessoas fazem, sabe, Thiago? Foi muito importante você trazer isso, porque eu aprendi a receber depois que eu fui cuidar do meu feminino, né? E falar de cuidar do feminino, do sagrado feminino, não tem nada a ver com o feminismo, né? O feminismo é um movimento importantíssimo que trouxe um espaço de respeito, de valorização das mulheres, mas que também, por outro lado, no seu extremo, né? Tudo que é radical demais nos desconecta da essência, né? E eu já estive nesse lugar, e aí eu falo sempre, né, com todo respeito às minhas amigas que são radicais feministas, porque não existe certo e errado, mas eu acho que é importante a gente ter essa atenção, dessa conexão, porque eu só aprendi a receber depois que eu equilibrei a minha energia masculina. Eu chegava nos lugares e as pessoas olhavam para mim, e o arquétipo que vinha na frente era da Xena, né? Eu tenho amigas que são potência, aquela mulher rocha, né? Só que o que está por trás disso tudo? Uma mulher cansada. Você pode ser rocha, pode ser doçura. E aí, assim, essa potência tá dentro de nós, né? Como você falou, podemos ser rocha, podemos ser uma flor. O grande desafio da vida é conseguir saber em que momento que eu vou ser rocha e em que momento que eu vou me permitir ser flor, né? E por que é tão importante falar do receber? Porque
a vida só gira, não é possível acessar as frequências da prosperidade se nós só damos sem receber, né? Então, se permitir se cuidar, e aí eu vou dizer, o caminho dessas, assim, o espaço dessas terapias todas nos ensina isso, o autocuidado, né? A gente está num momento da vida das pessoas estressadas e o jargão do momento você encontra com, oi fulano, beleza, tudo bem, não sei o quê, como está a vida? Na correria. Nossa, é uma correria. Virou comum falar sobre isso. E a palavra tem poder, né? E o que tem por trás disso inconscientemente? A crença de que eu não tenho tempo. Isso é uma crença, porque tempo é prioridade. É escolha, né? É escolha. Mas a gente fala sobre isso, é que você escolhe. Aprenda a escolher, né? Então, você leva o pesado, a escolha é sua, né? Exatamente. E outra coisa importante que você falou, né? Eu achei bacana o termo que você usa, ferramenta, né? Até dentro do Axis, a gente pode falar que é terapia, é uma ferramenta mesmo. Porque, gente, é você. Nenhuma Theta Healing, Sagradas Medicinas, né? Os arcturianos, mesa radiônica, barra. Não faz sentido se você não botar em prática. É só uma ferramenta para potencializar. Pra gente falar, cara, beleza, vou tirar essa crença, tá difícil. Como é que eu vou buscar um caminho para ser mais leve, vamos dizer assim, para fazer sentido? Mas é você. Porque dentro de você tá todas as ferramentas. Basta você querer ativar. Lembra da escolha que a gente falou? Você pode escolher. O resultado você já sabe. Porque no final você sabe que sabe, né? Esse dia eu tava fazendo um bate-papo com o pessoal da Fraternidade 947, manda um abraço pro amigo João, e falei muito sobre isso, né? Que tem aquela questão, eu vi uma mensagem muito interessante, fala assim: para de pedir a Deus sinais. Peça a Deus coragem para fazer. Porque é nesse campo que as coisas vão acontecendo. Fazer, igual você se sentir incomodado. Cara, não tá legal. Você for lá, o universo, vamos aqui para medicina, para começar as brincadeiras. Né? Vamos para outras aqui, vamos conhecer. Porque é sobre evoluir. Então você sempre vai querer mais. Porque você vê que é gostoso, que é leve, é prazeroso. Aí a vida ganha o brilho, né? Fala, cara, que bacana, vale a pena viver, moleque. Até os desafios se tornam divertidos. Eu gosto de uma expressão do que eu aprendi com a barra de Axis, que é como pode ser mais divertido. O universo como pode melhorar e como pode ser mais divertido. Sempre mais, a gente fala. Sempre mais, né? Eu gosto muito das perguntas aclaradoras, de todos os comandos do Axis, porque eles, de fato, nos colocam na frequência do receber e do acessar as infinitas possibilidades. Do não julgamento. Né? Então, tudo é questão de perspectiva. Tudo é. Né? E assim, não vá acreditando que se você vai fazer uma mesa. Porque eu falo isso, né? Tem pessoas que acreditam que vai fazer uma mesa radiônica e que a vida dela vai se resolver ali. Igual tarô, o cara busca a resposta no tarô. Tarô não dá resposta. Ele te traz a tendência daquele momento, ele é um recorte do seu padrão vibracional daquele momento. Uma astrológica que você falou, é o caminho. É o caminho, né? Então, assim, é importante a gente ter esse olhar, porque a pessoa passou assim, e tá tudo bem, né? Cada um tem seu tempo. Passou, vamos colocar 30 anos da vida sem olhar para dentro. Só olhando para fora, buscando fora, buscando fora. Chega uma hora que cansa, que você fala, não, fora não tá me preenchendo. Vou olhar para dentro. E aí, quando você vai olhar para dentro, você vê sabe um novelo de lã cheio de nó? É mais ou menos isso. Você não sabe por onde você começa, né? Eu falo que o meu trabalho como terapeuta é para as pessoas que estão iniciando agora no despertar, porque eu já passei por isso e me senti muito perdida, né? Então, não adianta você acreditar que você vai resolver a sua vida numa mesa, que aí você bota essa expectativa. E o que essas mesas fazem? É importante a gente até aproveitar o espaço aqui para falar. Essas mesas, elas expandem os caminhos. Então, você precisa de uma resposta para um problema específico da sua vida. Vai lá e faz a mesa. O universo, sabiamente, começa a te trazer sinais. Agora, se a pessoa não está atenta aos sinais, ou não quer ver os sinais, porque tem coisa que está quase assim, escrachado na cara, né? E a gente, por uma resistência de sair da zona de conforto, não quer ver. Então, assim, aí para algumas pessoas tem a falsa percepção de que não fez efeito. Na verdade, fez tanto efeito que a pessoa não conseguiu enxergar, porque é totalmente fora daquilo que ela colocou como uma projeção. Então, eu acho que isso eu penso que isso é muito importante, que a gente, quando vá para qualquer tipo de trabalho, coloque uma intenção, mas não se prenda a expectativas, né?
que é diferente. A intenção é o que você deseja trabalhar. Expectativa é você desenhar o resultado, né? E no fundo você sabe que sabe. Tá tudo dentro. A gente só utiliza essas ferramentas para acessar, né? É isso aí, universo, como pode melhorar, infinitas possibilidades. Já convido que tá no YouTube, se inscreva, compartilha, comenta. Hoje um papo maravilhoso com minha amiga Fernanda Rodrigues. E lembrando, toda quarta-feira, 19h, 20h, a hora de expandir a consciência aqui na Rede SPTV. E lembrando, aqui não tem patrocinador, existe colaborador. E você é um dos nossos colaboradores. Tem um QR Code aqui, manda a sua contribuição para a gente continuar fazendo esse programa com uma qualidade maravilhosa e trazer pessoas aí para nos ajudar a expandir a consciência. Lembra, expandir a consciência sobre se relacionar com outras pessoas, conhecer novas técnicas, sair da zona do conforto e principalmente criar vergonha na cara e praticar o que você vem aprendendo, que eu tenho certeza de coisas maravilhosas acontecendo na sua vida. Agora nós chegamos na roda da plenitude. O que é a roda da plenitude, minha amiga? É a rota. Ah, que coisa boa. Rota. É até melhor que a direção, ó. Direção, né? Bom, a rota, ela tem um conceito, né? Eu sempre... E foi a astrologia que me trouxe essa consciência de uma eterna buscadora. Estou sempre buscando coisas novas, coisas diferentes. E sempre gostei muito de viajar, né? Na maionese, com certeza. Né? É até mais barato. Então assim, de me perder nos meus pensamentos e tudo. E dentro dessa, quando eu comecei a fazer as formações, eu tinha duas escolhas. Tornar o meu nome uma marca, o que é o comum, né? Mas a minha ideia sempre foi criar uma estratégia que fosse potencializar uma rede, né? Entendendo que eu não sou a pessoa que vou resolver o problema de ninguém, eu sou só uma facilitadora, né? Então a rótula nasce de um propósito de trazer para as pessoas que chegam até mim experiências únicas, personalizadas e que façam algum sentido dentro daquilo que ela está buscando naquele momento. Qual é a sua necessidade, né? E se você for colocar, se eu for perguntar para você o que te incomoda hoje, provavelmente você vai pontuar várias coisas, mas o que incomoda mais? Porque a gente precisa começar por alguma coisa, né? Então a Rota da Plenitude, ela é uma proposta de mergulhar em viagens, né? Viagens vibracionais, energéticas. E por que plenitude? Eu sempre gostei muito da ideia do nirvana, do acessar o nirvana, né? Desse conceito de encontrar um caminho de plenitude dentro do caos, né? E no momento que eu estava pensando nesse projeto que nasceu, uma amiga minha falou isso, né? Que a ordem precede o caos. O caos precede a ordem, né? O caos é um momento de criação, né? Exatamente. E aí eu, analisando toda a minha trajetória, né? Porque começou lá em 2016 com a ayahuasca, eu estava desconexa, né? E hoje eu me percebo vivendo, escolhendo todos os dias viver em plenitude. Em plenitude comigo, em plenitude com as adversidades que me circundam, porque a minha vida não é feita do jeito exatamente que eu idealizo, né? Que eu quero com certeza, porque tudo que eu vivo hoje, em algum nível consciente ou inconsciente, é uma materialização, é uma cocriação. Mas existem fatores que estão fora do meu controle, né? Então, a proposta da Rota da Plenitude é ensinar as pessoas a dançar com o caos. Porque ele é uma realidade da vida, né? E que bom que ele existe, porque é por meio do caos que a gente dá o movimento. Se não houvesse um estado de desconforto, a gente nunca daria um passo. Dizer que é os pés da bunda. É o pé da bunda. O pé na bunda é bom demais, gente. É pra frente, né? Exatamente. Então, eu vejo a Rota da Plenitude como um pé na estrada. Eu adoro a Chapada dos Veadeiros, né? É um lugar de refúgio para mim. Então, para mim, a Rota da Plenitude é
pé na estrada, estou chegando na Então é um processo que você criou que você agrega tudo isso aqui que a gente falou hoje. Eu inclusive estou para lançar o site www.rotadaplenitude.com.br. Estou finalizando já para disponibilizar e colocar no ar. E lá vou ter, tanto falando de mim, quanto de eventos meus e de outras pessoas que eu conheço e que eu garanto. Você quer montar tipo uma comunidade, né? Exatamente. Legal. A ideia é que seja um espaço onde eu disponibilize aquilo que eu tenho a serviço, porque quando eu faço um trabalho de anamnese, o meu trabalho abre com anamnese, para eu entender qual é o contexto daquela pessoa, histórico, né? Familiar, de vida, como é que ela se percebe, né? Que travas ela consegue identificar. Tem coisa que a pessoa não percebe, mas na retórica dela, no que ela começa a falar, eu já percebo, e aí eu tomo nota, e aí depois eu chego e falo, faz sentido para você isso, fulano? Então é um trabalho, né? E na medida que eu percebo que as ferramentas que eu trabalho, elas, olha, isso aqui eu consigo te ajudar. Tem coisa que você vai conseguir ter resposta com uma constelação familiar. É verdade. Né? Então, assim, faz a constelação. Porque as ferramentas que eu trabalho, elas são ferramentas de mudança de padrão. Agora, como é que eu mudo um padrão se eu não sei o que eu quero mudar? E aí você vai para um tarô, você vai para uma constelação familiar e outras ferramentas que vão mapear o seu campo, né? As ferramentas que hoje eu trabalho de mapeamento de campo são as mesas radiônicas, né? Que tem a apometria também, apometria multidimensional estelar, né? Que eu trabalho, que ela faz a questão de desdobramentos. E então, na medida que eu percebo que eu tenho que a pessoa demanda de algo, uma barra de axis, até para potencializar, porque tem coisas que eu estou trabalhando ali, mas uma outra ferramenta associada vai acelerar. E você falou uma coisa bacana, você achou legal, você falou dos nó. Às vezes aquela ferramenta, para aquele tipo de nó, vai funcionar. Outra talvez não funcionaria tanto, né? Exatamente. Porque a gente está falando sobre potencializar, né? Sobre a gente melhorar esse processo ou desfrutar ele da melhor forma possível, né? Sim. E por isso que é bacana a gente não fechar o leque, né? Tá aberto para experienciar essas terapias, essas ferramentas, né? Então, a Rota da Plenitude, ela é um projeto idealizado por mim, né? Que já tem um ano em que eu tenho trabalhado, né, de uma forma menos estruturada como uma terapeuta independente, e agora ela tem um formato mesmo de empresa, de marca. Que bacana, né? Legal. Então, eu tô muito alegre mesmo, porque realmente é uma coisa que tem a minha cara, a minha energia, né? E que não tem caixinha, né? Eu gosto muito de dizer isso, os meus valores, assim, da autonomia, da independência, né? Da autenticidade, porque eu acho que isso é uma coisa que eu carrego hoje. Para mim, a minha maior potência é a minha autenticidade. É ser você. Hoje a Fernanda é a Fernanda e não existe nenhuma outra pessoa igual a mim. E você veio para ser a Fernanda, é uma coisa maravilhosa. Você alinhou quem você é com quem você é mais. Quem olha para mim hoje, né? Essa mulher, assim, tudo empoderada, falando, não conseguiria me ver num estado, no padrão de consciência que eu era antes, né? Então, assim, eu mudei radicalmente. Eu sempre tive a habilidade de falar, mas eu gaguejava, eu tinha medo. Então, assim, hoje eu consigo me sentir segura, né? E é bacana você falar isso, Ana, porque assim, a gente tem que entender, gente, que é um processo. É um processo. Você começa, vai evoluindo, vai sentindo. Você vai percebendo o que te faz mais sentido, né? Uhum. E é sobre isso, né? As pessoas falam assim, Thiago, qual é o propósito da vida? Eu falo, simples, é ser você, ué. Ser você, né? Foca nisso, aí se potencializar, porque aí a vida vai ficar mais gostosa, vai ficar mais leve, porque faz sentido pra você. Não tem sentido você viver a vida que o outro espelhou pra você. Aquela pergunta, o que você vai ser quando crescer? Vai, cara, o que você quiser. Né? Exatamente. Então, a Rota da Plenitude, ela vem com esse propósito de permitir que as pessoas acessem a sua maior potência, né? Que bom. E dentro dessa maior potência, entender quem é também, né? Porque as pessoas às vezes não sabem, conheço, né? As pessoas não sabem nem qual é a sua maior potencialidade, né? E fazer as pazes com o passado, fazer as pazes consigo mesma. Eu atendo muito mulheres, né? O meu público principal são mulheres. E a principal demanda delas sempre
a maioria delas chegam por algum problema de relacionamento. E a gente vai trabalhar autoestima, né? Entender por que tantos relacionamentos, assim, uma sequência, sai de um relacionamento e outro, e são relacionamentos diferentes, mas que tem um denominador comum, né? A escolha é a mesma, né? E aí essas mulheres chegam cansadas até mim, né? E elas chegam cansadas e, assim, qual é o problema? Aí a gente fala assim, vamos olhar para o pai e mãe? Né? Vamos olhar para a sua criança interior? Porque aquela criança daquela mulher, muitas vezes, foi sempre negligenciada, né? Cresceu num lar onde pai e mãe não tinha tempo para dar atenção. Uma criança que sofreu abuso infantil, né? Então, assim, tem a programação inconsciente de que o amor é violência. Então, assim, não é culpa dessa mulher que ela passa por alguma situação de abuso, né? Mas o padrão se repete, né? E aí, inconscientemente, ela tem a culpa e ela acha que existe alguma coisa errada com ela. E aí, quando eu recebo essas mulheres, o que eu trago, o primeiro contato é com a criança interior. Vamos acolher essa criança? E aí, tudo isso por meio da meditação do Theta Healing. Por isso que eu falo que o Theta Healing, para mim, é a ferramenta carro-chefe. E eu vou no meio do processo, quando a pessoa se permite, que tem gente que foge, né? Mas quando a pessoa se permite seguir o protocolo ali que eu vou orientando, e que é muito personalizado, porque para cada um vai fazer uma diferença, eu vou conduzindo. Mas, assim, via de regra trabalhar a criança interior, relação de pai e mãe. Harmonizou isso? Agora sim a gente começa a olhar para essa mulher. Quem é essa mulher, né? E aí o caminho é mais ou menos esse, e a minha ideia é que a Rota da Plenitude traga infinitas possibilidades de experiências de como pode ser mais divertida a vida, né? Como pode ser mais leve. Eu tenho certeza disso, né? Porque a vida é um movimento, o universo está sempre ao nosso favor. Sempre, tá, gente? Sempre ao nosso favor. Sempre. Curiosidade, quantas tatuagens você tem? Ih, já perdi as contas. A última vez que eu contei era 28. Que massa. E pra você... A mais recente é essa daqui. Essa aí é o quê? Essa daqui, ela traz o conceito de integração do masculino e feminino. O Sol, ele é a energia do masculino e a Lua do feminino, né? E esse ano foi um ano que eu consegui integrar, e foi quando, de fato, inclusive o meu projeto da Rota da Plenitude saiu, de fato, do papel, né? Então, a integração do masculino e do feminino trouxe para mim a consciência de que é nessa unidade que existe a maior potência da manifestação, né? E, para além disso, né, a força da floresta, das ervas. Eu tenho uma questão muito forte com a medicina natural, né? Então, com a magia natural. Então, eu trabalho com banhos. E aí, quando as pessoas chegam até mim, que eu vejo, aí eu também recomendo, né, de acordo com o campo da pessoa, eu tomo um banho de alfazema, né? E aí vejo o que é ali, quais são as ervas mais potentes. Então eu quis trazer exatamente esse equilíbrio, né? As ervas trazem um equilíbrio, e o sagrado feminino e o sagrado masculino juntos, potentes, né? Cara, que papo maravilhoso, amiga Fernanda Rodrigues. Cara, que bacana, que expansão hoje maravilhosa, que contribuição. Muito obrigado, minha amiga. Fica à vontade, agora fala suas redes sociais aí. Lembrando, pessoal, quem está nos assistindo pela rede SPTV, depois se quiser ir ao YouTube lá, Universo Como Pode Melhorar, e vou deixar no rodapé do vídeo lá as redes sociais dela, o telefone dela também, para quem quiser conhecer esse trabalho. Várias dessas técnicas pode fazer à distância, né? Você falou, né? Sim. Então, acho que é muito bacana a contribuição. Sim. E se permita experienciar, ver, conhecer, degustar um pouquinho. Fica à vontade, amiga. O momento, rasta pra cima. Rasta pra cima. Mexer, fica à vontade. Bom, gente, para quem tiver um pouco mais de interesse em aprofundar, conhecer e experienciar dessas ferramentas todas comigo, deixo aqui então @Rota da Plenitude, tudo junto, no Instagram. E lá você vai também ter acesso ao contato do WhatsApp e saber maiores detalhes sobre consulta e disponibilidade de agenda. Uma coisa importante que eu gostaria de registrar aqui, porque para além de tudo isso, eu também trabalho no Sistema Único de Saúde, né? Trabalho com políticas públicas, e uma das políticas que eu tenho grande apreço é a política de práticas integrativas e complementares do SUS, né? Onde a gente tem aí para mais de 20 práticas.
E é importante dizer que essas ferramentas, elas são integrativas porque elas acessam essa consciência da integralidade do ser e também complementares. Então, são ferramentas que não andam sozinhas. Então, se vocês têm a consciência de que tem algum estado depressivo, alguma questão biológica, e que se você chegou em algum profissional que te trouxe, né, uma perspectiva de que só isso resolve, eu gostaria de deixar isso registrado aqui, viu, Tiago? De que assim, tudo isso é complementar, né? E a ideia é de utilizar tudo isso para acelerar a recuperação do seu bem-estar, da sua saúde mental, né? Então, eu sempre falo, não sou psicóloga, né? Não sou psicanalista, eu sou uma terapeuta vibracional que ajuda você a encontrar o caminho do meio, mas sempre recomendo que se tem alguma questão para além disso, né? Que tem esse acompanhamento médico profissional, não deixe de tomar medicamento, se você toma algum medicamento acreditando que essas medicinas vão resolver a sua vida. Elas trazem, sim, esse lugar de acolhimento, mas é gradativo. Nada acontece da noite para o dia, né? E então, é só deixar esse alerta, porque já existe tanto preconceito, né? Tanta resistência aí, o modelo biomédico que a gente vive da nossa sociedade contemporânea traz tanto isso, né, dessa resistência, e então é importante que a gente, quanto terapeuta, traga essa consciência. Tá? E estamos reta final, tem mais uma perguntinha para a senhorita. Vamos lá, a pergunta final é: o universo como pode melhorar? O universo como pode melhorar? Se permitindo. Acho que se fosse uma palavra, seria o se permitir, né? O se permitir simplesmente te coloca no estado de receber, de acessar, né? Tudo que eu tenho hoje e que eu vivencio hoje é porque eu me permiti, né? Então, se vale um palpite, não é nem um conselho, né? Como pode melhorar? Se permitindo. Porque os sinais, eles chegam, mas só vai fazer sentido para quem de fato quer ver, né? Ouça mais seu corpo, meu jovem. E, ó, minha amiga Fernanda, energias, gratidão, foi uma expansão maravilhosa. Infinita. E lembre-se, expansão de consciência é isso, é conversar, é ler bons livros, é fazer o que você se sente feliz, que é mais leve, faz mais sentido para você. Busque sempre a felicidade e lembre-se, é uma escolha. E você pode escolher. A escolha é sua. Todos os dias. Então, amiga, todo mundo que esteve conosco. Foi mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? Valeu, um abraço. Visita em Rota da Plenitude, viu, gente? Espero vocês lá. Gratidão.